Nós estamos de volta nesse bloco para falar da importância da mamografia na saúde da mulher. Hoje é dia do mastologista, Dia Nacional da Mamografia. Tenho o prazer de receber o Dr. Wesley Pereira Andrade. Ele é cirurgião oncologista, também mastologista. Parabéns pelo seu dia. Que importante falar sobre esse tema, doutor. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com você nessa tarde e falar de um assunto extremamente importante que tem impacto em curar as pessoas, né? Mulheres com câncer de mama que diagnosticam precocemente, curam muito mais. E para dar o pontapé inicial nesse bate-papo, tem um VT que vai ilustrar a nossa entrevista. Pode rodar. O Dia Nacional da Mamografia é uma data dedicada a promover a conscientização sobre a importância da mamografia na detecção precoce do câncer de mama. Esse exame de imagem é crucial para identificar tumores em estágios iniciais, aumentando as chances de tratamento bem-sucedido. Recomenda-se que mulheres façam mamografias regularmente a partir dos 40 anos de idade, embora as diretrizes possam variar. Este dia serve como um lembrete para todas as mulheres cuidarem da sua saúde mamária e fazerem exames preventivos regularmente. Saiba mais agora no Consulta ao Doutor. Dr. Wesley, preconizado está essa rotina, então, que pode variar por fatores que a gente vai conversar aqui ainda, mas se a gente levar aí essa orientação de acima de 40 anos, a partir de 40 anos, deveria ser todo ano a mamografia ou também pode haver aí um acompanhamento uma vez a cada 2 anos? Como é isso? Muito bem, então formalmente a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Americana de Oncologia, é que se faça a mamografia a partir dos 40 com a periodicidade anual. Entretanto, existem algumas outras diretrizes, por exemplo, no SUS, por exemplo, é recomendado que se faça dos 50 aos 69 anos de idade, com a periodicidade bianual, ou seja, a cada 2 anos. Isso tem algumas questões referentes a custo-efetividade. Qual que é o melhor valor aplicado para curar mais pessoas? Como o SUS ele tem um recurso limitado para rastrear câncer de mama, rastrear outros cânceres, tratar doenças infecto-contagiosas, então tem que fazer uma otimização dos recursos. Só para nós termos uma ideia, mais ou menos, aí porque também perguntam, por que não começa antes dos 40? Porque antes dos 40, só 3% dos cânceres são antes dos 40. Então é muito pouco eu ter que fazer para todo mundo de 30 a 40, por exemplo, que tem mama densa e tal, para eu pegar 3% de câncer. Dos 40 aos 50 eu vou ter mais ou menos 10 a 15% de cânceres. Entretanto, dos 50 para cima eu vou ter a imensa maioria dos cânceres. Então tem uma lógica. Câncer é uma doença do envelhecimento, então quanto maior é a idade daquele grupo de população, mais cânceres eu vou estar pegando, né? Então tem essa diferenciação em relação à questão de custo-efetividade, investimento versus vidas salvas, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma série de iniciativas, de ONGs, de grupos que se juntam e oferecem. Então, tá num bairro, tem lá um caminhão, enfim, estruturas móveis que podem estar num lugar ali perto de você, da sua casa, do seu trabalho, e que convocam, né? Então, mas eu fiz, no SUS pediu para fazer só daqui 2 anos, mas se já faz 1 ano que você fez, e se existe esse chamado, vale a pena fazer? Quem está dentro dessa idade que a gente está falando aí? Vale a pena fazer sim. Então, mesmo quem tem acesso ao SUS, está na recomendação de 50 anos, mas tem 40 anos, pode fazer. E da mesma forma, se você vai ao médico, o médico julga pertinente, mesmo um serviço único de saúde, ele pode pedir para você, você pode fazer a mamografia em qualquer idade, principalmente se tem algum sintoma. Porque o que é o rastreamento? Isso é importante ficar claro. Rastreamento é convocar pessoas assintomáticas para fazer um check-up. Então, tipo assim, eu não vou fazer a mamografia porque eu não sinto nada. É justamente para você que não sente nada que foi feita a mamografia de rastreamento. A partir do momento que você tem um caroço na mama, já não é mais rastreamento, já é de diagnóstico. Tem uma patologia lá, tem alguma coisa, né? Então, rastreamento é convocar pessoas assintomáticas para fazer um check-up. É um exame que não tem uma fama, historicamente não tem uma fama muito boa, porque diz que é um exame doloroso. Mas
Isso vem mudando? Então, a tecnologia, o aparelho, acho que a própria ferramenta humana que vai comandar, porque a máquina não faz tudo sozinha, tem alguém que vai ali nos posicionar. As posições podem não ser as mais legais, assim, difíceis de ser, né, de estar ali, mas esse material humano também pode tornar esse momento mais tranquilo, né? Exatamente. Então, qual que é o princípio da mamografia? É de comprimir a mama para que a chapa de cima se aproxime ao máximo da chapa de baixo, para que o feixe de radiação consiga gerar uma imagem de alta qualidade. Se não tem compressão, a imagem sai ruim. Então, precisa realmente apertar a mama. Mais modernamente, existem alguns mamógrafos que têm uma certa concavidade na chapa. Em vez de ser reta e esmagar de uma forma pranchada, assim, tem como melhor fazer o contorno da mama. E tem também a questão... Sem prejudicar a imagem que vai dar o resultado, Sem prejudicar, né, a imagem. Então, os aparelhos mais tecnológicos já têm essa possibilidade. Da mesma forma, vai ter muito do approach humano, quem está lá com a paciente. Dor tem muito a ver com a questão da ansiedade. Então, se a técnica da mamografia tem uma boa abordagem, consegue posicionar bem a mama da paciente no mamógrafo, evita de pegar pontos dolorosos, comprime de uma forma mais gradual. Tudo isso influencia no desfecho final, que é dor. Da mesma forma, para aquelas pacientes que têm muita sensibilidade, nós também podemos orientar tomar algum analgésico previamente, né, para que quando for fazer aquele exame já esteja sob um certo efeito de analgésico que minimiza a dor. São estratégias que nós médicos podemos lançar a mão daquelas pacientes que têm uma mama hipersensível. Tem paciente que chega no consultório, você vai examinar, de tocar, ela já tem uma super aflição, ela foge do exame clínico, quiçá da mamografia. Então, nós temos algumas estratégias de tentar minimizar esse desconforto, porque realmente não tem outro exame substituto à mamografia. A gente pode ter até ultrassom, a ressonância, mas nenhum substitui a mamografia, tá certo? Então, é essencial ter mamografia no check-up. Então, tem mamas, tem o acompanhamento a partir da idade aí que ficou preconizada, depende do serviço, com variações, se tem histórico familiar ou não, que a gente também vai conversar aqui. Mas para entender, uma das cirurgias plásticas mais feitas no Brasil é a cirurgia de mama. Perfeitamente. E claro que a população que costuma se submeter a essa cirurgia pode ser mais jovem, então tá ali abaixo de 40 anos, faz mamografia, pede mamografia para essas pessoas. Claro, a gente está falando de um serviço particular aí, né? Mas assim, pode alguém olhar até com olhos esquisitos, está fazendo mamografia, 30 anos, 25 anos, é para quê? É pré-operatório. De repente encontra algo também que não era o esperado, que adia essa cirurgia. Como é isso, esse check-up? Então, nesse contexto de um check-up pré-colocação de prótese de silicone. Então, a rigor não teria indicação formal de se fazer mamografia, baseado na população em geral, a não ser que tenha um histórico familiar muito grande de câncer de mama, porque a recomendação, como eu falei antes, 40 anos para a população em geral, ou, se a gente for personalizar, 10 anos antes do caso mais jovem da família. Perfeito. Mas como rotina, a gente não vai pedir mamografias para todas as mulheres que vão colocar prótese de silicone se tem um histórico familiar negativo. Não estaria bem indicado. Vai ter mamografia para todo mundo, né? Não vai ter mamografia para todo mundo e tem a questão do falso positivo, tem a questão da densidade mamária nessa faixa etária de 20 a 30 anos de idade, que a mama é muito densa e a mamografia vai ter uma falha. A pessoa até pode ter algum problema, mas em geral a falha da mamografia é muito alta na mama, muito densa da faixa etária precoce. Agora, a cirurgia nas mamas, ela pode ser pura e simplesmente a colocação de prótese de silicone ou outras cirurgias, mamoplastia redutora, quaisquer outras, em algo impactam a visão, a imagem que vai ter depois na mamografia posterior? Ótima pergunta. Então, a paciente colocou lá a prótese de silicone pelos 30 e vai chegar aos 40 anos de idade para fazer o rastreamento mamográfico. Perfeito. Então, reduz um pouquinho a percepção de algumas lesões mais profundas. E à medida que nós vamos ter tecnologias cada vez melhores, esta parte oculta ela vai sendo driblada pela tecnologia da mamografia, pela tecnologia do ultrassom, que o médico às vezes vai ter que fazer de forma complementar à mamografia. Da mesma forma, quem fez a mamoplastia sem prótese, fez uma redução, fez um lift mamário, ela vai ter algumas alterações, algumas cicatrizes internas que vai se manifestar na mamografia, mas o médico consegue diferenciar essas assimetrias, essas conjunturas da sobreposição de tecido, né, sabendo do histórico de uma mastoplastia prévia. Perfeito.
Você falou de um combinado que pode acontecer de mamografia, ultrassom das mamas. Tem algum outro exame que se faça que dê para... Não ficou tão claro, a gente lança a mão do quê? O próximo exame seria uma ressonância magnética com contrastes. De tal forma que, para quando se tem uma lesão suspeita não bem esclarecida na mamografia, no ultrassom, nós podemos fazer essa ressonância magnética. Bem como para aquelas pacientes que têm prótese de silicone já de uma certa data, de uma certa longevidade desse silicone já, que às vezes a gente quer ver alguns detalhes se o silicone está rompido ou não, quando o ultrassom, por exemplo, sugeriu uma ruptura intracapsular, por exemplo. E uma questão também muito importante que as pessoas perguntam, doutor, eu estou com prótese de silicone, eu posso fazer mamografia, não vai estourar o meu silicone? Não vai estourar. A prótese de silicone ela foi feita para ter uma resistência muito superior à compressão da mamografia. Então, quem tem prótese de silicone pode fazer a mamografia de uma forma tranquila, não tem risco de estourar pela compressão da mamografia. Perfeito. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, saber o que chega para nós através do WhatsApp, você participa. Como fez a Neide, aqui de São Paulo. Boa tarde, Denise, doutor Wesley. Boa tarde, Neide. Sou mastectomizada bilateral, BRCA1, triplo negativo. Por que meu médico só pede ultrassom para controle e não mamografia? Coloquei prótese bilateral. Obrigada, Neide. A sua pergunta traz tanta informação que a gente consegue destrinchar aqui. Obrigada. Um beijão para você. Então, olha que interessante. Uma vez que ela foi mastectomizada, então ela tem um volume de mama recomposto por silicone. E, em tese, o tecido mamário dela, remanescente, é inferior a 10% ao basal. Então, é muito pequeno. De tal forma que a mamografia nesse cenário não está bem indicada, não é comum fazer mamografia, porque se ela tiver alguma lesão, ao exame clínico o médico vai sentir, porque se tem pouco tecido, se tivesse um câncer, ele seria naquela fina camada de mama que ficou embaixo da pele. Se está crescendo alguma coisa lá no meu exame clínico, eu vou sentir. Como a mamografia tem um certo grau de radiação e a longo prazo pode ter algum efeito deletério, ruim, então, a rigor, não se precisa de mamografia, o seu médico ele está correto. Essas devem ser dúvidas que chegam muito, né? Doutor, meu médico não pediu, e agora, né? Então, no Instagram eu vejo muito essa recorrência de perguntas se o médico está certo ou não, né? Tá, então nesse exemplo está corretíssimo. O ultrassom está sendo feito como uma forma complementar para entender como está a saúde do silicone, se o silicone está ok, e também está ajudando também a ver se tem algum nódulo na mama, algum nódulo na axila. Ela já teve câncer de mama, tem um alto risco, né? Porque, como eu falei anteriormente, a cirurgia de mastectomia redutora de risco reduz em 90% o risco basal. Então, ela tem um pouco de tecido mamário. Então, ela pode ter uma reincidência de câncer, porque ela falou que teve um câncer de mama, ou pode ter um outro primário na outra mama, com risco menor, mas o risco não é zero. O ultrassom também nesse cenário está ajudando a complementar o exame clínico do médico. A pergunta da Neide traz várias informações sobre o tipo de câncer que ela teve. E aqui é algo que eu sempre falo, né? Como é importante saber, né? Então, quando a gente sabe contra quem que a gente está guerreando, né? É muito melhor. E não só o médico saber. Então, muito esse movimento da paciente também fazer parte disso e levar essa informação. Hoje, você, diferente de décadas atrás, você não ouve alguém dizer, eu tive câncer de mama, mas não sei muito bem o que era. Não, a pessoa sabe o nome, sobrenome, tipo, fala sigla, fala tudo. Só quem teve ou quem está muito informado sobre isso sabe do que se trata, né? Exatamente. Hoje as pacientes são bem orientadas a entender os 5 sobrenomes do câncer de mama, que é o luminal A, luminal B, luminal híbrido, HER2 enriquecido e triplo negativo. Por que é importante eu saber esse sobrenome? Porque cada sobrenome desse vai ter um tratamento mais específico para ele. É diferente eu tratar um câncer de mama triplo negativo do que tratar um câncer de mama luminal. Luminal é a mesma coisa que hormonal aqui. Então, as estratégias de tratamento variam, então é a mesma coisa, porque é que minha amiga está tomando tamoxifeno e eu não estou utilizando, porque provavelmente o tumor dela é hormonal, você é um triplo negativo, por exemplo. Então, são subtipos diferentes com tratamentos diferentes. O meu câncer de mama não é igual ao seu câncer de mama, né? Então, você não pode comparar diretamente dele com o câncer de mama da sua vizinha, por exemplo. E se dentre esses tipos de câncer que você fala, né, dos grupos, das famílias, tem algum que seja mais fácil ou mais difícil de ser detectado no início, porque o que a gente quer é o diagnóstico precoce, através da mamografia? Ótima pergunta, que tem várias nuances. Então, a gente vai ter sobre
diferenciações em relação ao nome e ao sobrenome. Tem um nome, alguns nomes aqui, carcinoma ductal invasivo e carcinoma lobular invasivo. Então, esse lobular invasivo, que está na parte do nome, ele é traiçoeiro. Então, às vezes, a paciente tem um caroço. Doutor, tem um caroço aqui, o médico foi lá, mediu 5, 8 centímetros, ela vai fazer a mamografia, o médico da mamografia sabe que ela está com câncer, já biopsiou e não aparece nada na mamografia. É traiçoeiríssimo esse câncer de mama chamado lobular. Agora vamos passar para o sobrenome. Então, no sobrenome agora, que é aquele luminal A, luminal B, HER2 enriquecido e triplo negativo, às vezes a gente vai ter o chamado câncer de intervalo. Ela tem a mamografia hoje, normal, daqui a 6 meses ela palpa um nódulo. O que denota isso para a gente? Que o tumor, naquele momento, ele era pequenininho, era oculto, a mamografia estava certa, não tinha nada, mas ele biologicamente ele cresce tão rápido que ele se manifestou lá na frente. Então, está na linha dos seus triplo negativos e dos HER2 enriquecidos. São tumores muito acelerados. Então, hoje não tinha nada, daqui a 6 meses tem, né? E às vezes é grande. Então, são cânceres que cresceram muito rapidamente. Naquele momento, já tinha alguma coisa, mas passou desapercebido, porque tem um limite do exame poder detectar. Então, o exame estava efetivamente normal porque ele não detectou pelo limiar, que era tão pequenininho. Mas, daí 6 meses, o processo biológico replicativo foi uma expansão clonal tão grande que daqui 6 meses já estava grande já. São as limitações. Não dá também você fazer mamografia todo mês para ver isso. Tá? Então, infelizmente, para essa paciente, o sistema do rastreamento ele foi falho dentro de uma falha técnica mesmo. Não foi um erro. Foi uma falha, uma limitação do método screening ainda de 2024. Nesse sentido, se a gente pensar que esse câncer de intervalo aí estava tudo bem, sei, né, vou dar exatamente esse exemplo, o doutor fez sua mamografia, estava tudo bem, volta daqui 1 ano e em 6 meses você mesmo começou a sentir um caroço, alguma coisa. Nesse sentido, o autoexame, que hoje a gente sabe que talvez usar esse nome autoexame não é a melhor nomenclatura, porque não é um exame que a gente está fazendo, mas conhecer a estrutura das mamas e saber o que é o que a gente já tem, né? Porque pode haver ali alguma estrutura um pouco mais durinha, enfim, o que é nosso e o que é que não tá legal mais. Queria que você falasse um pouquinho, porque aí conhecendo, falou, tá doendo, tem aqui uma bolinha, um carocinho que não tinha antes, não foi embora com o período menstrual, enfim, nesse sentido me parece muito legal ter esse autoconhecimento das mamas, né? Exatamente, então essa terminologia moderna é o autoconhecimento das mamas, que antigamente era chamado de autoexame, mas é melhor entendido como autoconhecimento das mamas. Então a mulher, a cada mês, cerca de 7 dias após o término após a menstruação, ou para aquelas que não menstruam um dia fixo no mês, ela tem que fazer essa palpação mamária na perspectiva de entender o que é normal e entender as variações do normal, que vai desinchar para aquelas mulheres que estão menstruando, e na persistência de uma alteração, isso vai alertar aquela paciente a procurar mais precocemente o médico, porque realmente tem esse câncer de intervalo. E o câncer do intervalo é um câncer agressivo, porque realmente ele não tinha nada naquela ocasião, depois de alguns meses ele já está grande, então ele está com um processo replicativo. Se ela deixar para perceber isso no próximo exame mamográfico, no próxima consulta médica, às vezes já está de um tamanho ainda maior, com menores chances de cura. Pensar em secreções saindo pela mama, pelo mamilo. Isso é uma coisa que chama a atenção? É comum que saia? É importante que a gente saiba como é esse líquido ou essa secreção, a cor, consistência, essa informação é importante para o médico? Extremamente importante. Então, toda secreção que é espontânea e persistente, ela deve ser obrigatória e investigada pelo médico. Fundamentalmente, se a secreção é vermelha, como sangue, ou clara, como água. A secreção mais amarronzada, esverdeada ou leitosa, ela traz um pouco menos de preocupação. Entretanto, todas elas, uma vez que sai espontaneamente, você vai dormir, amanhece com sua camisola suja, vai trabalhar, vem com sutiã com a manchinha. Persistiu mais do que uma semana e daí não é normal. Precisa de uma avaliação médica importante, porque as secreções algumas vezes estão associadas a câncer de mama. E quando a mudança não é num nódulo, um cistinho, uma bolinha dentro da mama, mas aparece na pele mesmo
do seio diferente ou coçando, outras alterações assim, chamariam atenção? Uma retração do mamilo, do bico, do peito? Ótima pergunta. Então, nós vamos ter algumas manifestações clínicas referentes a câncer de mama e outras doenças, né? Então, inversão do bico, importante procurar o médico. O bico está coçando, descamando e às vezes saindo sangue, não já pelo biquinho, mas pela areola. Tem um câncer chamado doença de Paget da mama. Então, isso demanda uma avaliação médica. Fundamentalmente, quando essa coceira é unilateral. Algumas vezes nós temos coceiras bilaterais que está, às vezes, associado a problema irritativo do sutiã, do que lavou o sutiã. Então, as lesões, mais no sentido alérgicos, eles tendem a ser bilateral, porque o que está tocando, em geral, que é o sutiã, foi lavado com o mesmo produto. Então, quando é mais para unilateral, requer maior atenção, precisa de um cuidado mais pormenorizado. Alterações na pele, tipo casca de laranja, já denota um câncer mais avançado. Afundamento da pele, principalmente quando você levanta o braço, assim, você está vendo que está tendo uma retração da pele. Demanda também cuidados médicos. Todas essas alterações podem estar associadas a doenças benignas, mas só o médico tem a capacidade de excluir que não é um câncer de mama. E mesmo se for uma doença benigna, está tendo essa manifestação, ela precisa ser tratada também. Tem doenças benignas, como tuberculose mamária, mastopatia diabética, alguns processos inflamatórios crônicos, uma infecção mamária crônica de natureza idiopática. Tudo isso podem trazer esses sintomas que vão levar à suspeita de câncer, mas que mesmo quando se exclui câncer, tem que ficar com uma atenção redobrada e precisar de um tratamento também, muitas vezes. Doutora, a maior parte da população faz o acompanhamento ali, ou se sente muito confortável em fazer o acompanhamento, inclusive do que diz respeito às mamas, com o médico ginecologista. Mas é um fato que nem todo ginecologista se sente confortável em guiar, em conduzir situações ali, a depender de cada caso, da mama daquela paciente. Como é que se estabelece hoje a questão do mastologista, né? Parece que a gente só procura um mastologista quando já tem algo que não está muito bem, né? Então, aí o mastologista fica como o médico que vai fazer esse diagnóstico de câncer de mama, sendo que ele é o médico que cuida das mamas. Não, na minha visão, não necessariamente só procurá-lo quando o problema já está instaurado ou ali né, já vai fazer o diagnóstico. Eu queria que você desse esse panorama para a gente. Para que aquelas pacientes tenham acesso ao mastologista, seria melhor que se fizesse esse controle com esse médico especialista. Mas sabemos que muitas vezes tem uma limitação de acesso. Às vezes está em uma cidade que não tem mastologista, às vezes tem um mastologista que é 1, 2 na cidade para tratar vários pacientes, às vezes no serviço público de saúde não tem mastologista. O ginecologista ele está treinado, ele também está apto a fazer essa avaliação. E tem algumas hierarquizações para que o ginecologista, a partir de uma determinada classificação do laudo da mamografia, encaminhe para o mastologista, a partir de uma determinada queixa clínica, encaminhe para o mastologista, a partir de uma avaliação do histórico familiar, encaminhe para o mastologista. Então, existe um trabalho sinérgico entre o mastologista e o ginecologista. É muito bem visto e é bem salutar. Mas, se a paciente tem um acesso, tem um grande centro e ela tem alguma particularidade, assim, que precise, que ela se sinta mais confortável em um especialista, ela será muito bem acolhida também pelos mastologistas para fazer rastreamento, inclusive não só o diagnóstico de câncer de mama. Para terminar o nosso bate-papo, a mamografia, quando ela vem laudada com o resultado ali, aparece um número, uma sigla, um número, é uma classificação. Queria que você explicasse para a gente, doutora. Perfeitamente. Então, os exames de imagem têm essa classificação chamada BIHARDS, que é uma padronização internacional para entender o risco de se ter câncer de mama. Ela varia de 0 a 6. 0 significa que o exame não foi completo, teve alguma limitação técnica que precisa de algum complemento. Então, 0, este exame não se viu, não é conclusivo. 1 é um exame completamente normal. 2 é um exame de baixo risco de se ter câncer de mama, com alguma alteração. Por exemplo, já botou uma prótese de silicone, vai ser 2. Já fez uma mamoplastia, vai ser BIHARD 2. Tem um nódulo biopsiado chamado fibroadenoma. Eu já sei que aqui nós chamamos fibroadenoma, é BIHARD 2. Classificação 3, ela tem uma lesão
provavelmente benigno. Então, um nódulo novo, que ainda não está biopsiado, uma calcificação nova, alguma manchinha que apareceu. No 1 e no 2, a periodicidade do exame seria anual. No 3, eu já tenho que ficar um pouquinho em alerta. A periodicidade deveria ser em 6 meses por algum período até eu esclarecer, que aquele 3 não é nada, não evoluiu. Já agora o BIHARDS 4 vai ter um risco de câncer de mama de 20%. Então eu preciso agir naquele momento, naquela lesão, que pode ser um nódulo esquisito, uma calcificação esquisita. Então eu preciso pedir uma biópsia para aquela lesão BIHARDS 4. BIHARDS 5, chance de câncer de 95%. Então aí já estamos de onde um quadro mais preocupante. Também preciso ordenar uma biópsia para aquela paciente, que em geral é uma biópsia de agulha, mas muitas vezes essa lesão BIHARDS 5 vai acabar em uma cirurgia. Tamanha suspeita clínica daquela lesão, ainda que a biópsia venha benigna, muitas vezes essa paciente vai acabar indo para uma cirurgia. E o BIHARDS 6 significa que é um exame adicional pós um diagnóstico de câncer de mama não tratado. Então, toda mulher que tem um câncer de mama, que apareceu para BIHARDS 4, biopsiou câncer de mama, se eu pedir um exame subsequente, uma ressonância, um ultrassom, já sabendo que é câncer, ele vai vir BIHARDS 6. Não quer dizer que piorou, quer dizer que ela sabe que tem câncer de mama, o sistema de saúde sabe que ela tem câncer de mama e esse câncer ainda não foi tratado. Então, o BIHARDS 6 é câncer de mama diagnosticado, não tratado ainda. Depois que eu tratar, espera-se que o próximo exame venha com BIHARDS 2 ou 3. Nunca vai ser 1, porque se já operei, ainda que normalizou, tem uma certa normalidade de acordo com a intervenção médica. Então, depois vai vir para 2, às vezes 3. Esse BIHARDS 3... Não necessariamente, você falou que reduz a periodicidade para 6 meses, né? Não necessariamente você vai fazer alguma coisa sobre aquele nódulo, aquela imagem que você encontrou, né? Perfeitamente. Em geral, nós não vamos pedir nenhum exame de imagem intervencionista, tipo uma biópsia, para aquele BIHARDS 3. O BIHARDS 3 ele vai ser controlado em 6 meses por uma periodicidade de 1 a 2 anos, a depender de como for a imagem, a depender do histórico familiar da paciente. Doutor, eu adoro te receber aqui, venha sempre, aprendo muito. Eu vou deixar o contato, o Instagram do doutor, @dr.wesleyandrade, @doutor.wesleyandrade. Venha sempre, doutor, obrigada. Para mim é uma honra imensa estar com vocês aqui, esclarecendo desse tema tão importante, ainda mais hoje no Dia do Mastologista, que é a área que eu milito, que amo de paixão o que eu faço. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia, viu? Muito obrigado. Obrigada por ter vindo. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar da importância de cuidar da saúde mental durante tratamentos oncológicos. No próximo bloco. Até já.